Você sabia que, segundo um estudo da Nord Security de 2023, aproximadamente 71% dos brasileiros com mais de 18 anos já foram vítimas de algum tipo de golpe online? Essas fraudes frequentemente envolvem informações bancárias e financeiras. Diante desse cenário, você conhece os seus direitos como consumidor? Sabe o que é a LGPD e como ela pode ser uma aliada para a sua segurança? O TV Câmara Entrevista de hoje te convida para fazer parte dessa conversa sobre direitos do consumidor e golpes virtuais. E para tratarmos o tema e respondermos a esses questionamentos, contamos com a presença do diretor do Procon de Jacareí, Nicolas Rosalém. Nicolas, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, obrigado, tudo bem, graças a Deus. Estamos aí para prestar algumas orientações em relação ao direito do consumidor e golpes virtuais, né? Certo. Nicolas, a questão do direito do consumidor é algo que a gente já debate há muitos anos, né? Porém, com a massificação da internet, a gente pode dizer que esse debate ganhou novos aspectos, certo? Com certeza, né? Principalmente em decorrência da pandemia, né? No que a gente enfrentou no quadro mundial aí no ano de 2020, alguns processos que gradativamente iriam ganhar força com o tempo, né? Da informatização dos atendimentos, as compras online ganharam ainda mais força. Os processos foram acelerados naturalmente, né? Então, consequentemente, né? Teve esses ganhos, né? Da facilidade para o consumidor em adquirir produtos. Porém, em paralelo também, né, aumentaram, sim, infelizmente, a quantidade de golpes e enrascadas que o consumidor pode, né, enfrentar aí. Certo. Nicolas, para a gente começar, eu queria que você falasse primeiro para a gente, né, você que é diretor do Procon daqui de Jacareí, né, o que é o Procon e qual que é a função dele? Bom, antes de mais nada, o Procon é um órgão de defesa do consumidor, né, então é importante deixar bem claro isso. O Procon tem como função em atuar em prol do consumidor, aquela parte que é a mais vulnerável dentro de uma relação de consumo, né? Então, o Procon ele vai atuar em casos em que, de fato, há uma relação de consumo. O que é uma relação de consumo? É aquela relação em que vai ter um consumidor de um lado e um fornecedor de outro. O que é o fornecedor? O fornecedor nada mais é do que um prestador de serviços, uma empresa, uma loja, aquele que detém um conhecimento, que tem ferramentas técnicas, que tem uma estrutura gigantesca, né, que presta serviços à comunidade, né, ao todo, né? E o consumidor do outro lado é a pessoa física, né? Somos nós aí que adquirimos produtos, né? E que realizamos, né, compras diariamente. Então o Procon tem esse papel de atuar em prol da defesa do consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa relação de consumo, porque o consumidor é meramente uma pessoa, né? Ela é bem mais simplória e tem o lado fornecedor, que é uma parte bem mais forte. Então o Procon vem justamente para tentar trazer esse equilíbrio entre as partes dentro daquela relação de consumo e defender os interesses do consumidor. Perfeito. Você pode falar um pouquinho sobre o trabalho do Procon especificamente aqui no município de Jacareí? Sim, o Procon aqui de Jacareí realiza atendimentos, né, diários de segunda a quinta-feira, atendimento ao público. Realizamos nossos atendimentos aqui na Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 222, aqui pertinho da Câmara, pertinho da Prefeitura, das 9 da manhã às 3h15 da tarde, né, com uma retirada de senha. O atendimento é de forma presencial. E às sextas-feiras estamos realizando as audiências de conciliação. Então, não tem atendimento ao público em dia de sexta-feira, porém, nas sextas realizamos os trabalhos internos, né, para tentar chegar num possível acordo, tentar solucionar aquela demanda do consumidor, especificamente. Certo, você citou a questão das audiências de conciliação. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que significa esse termo? A audiência de conciliação nada mais é do que um momento de encontro em que tem uma oportunidade de escutar tanto o consumidor que nos traz a sua reclamação no Procon, quando ele formaliza a sua reclamação, formaliza seu atendimento lá na nossa unidade aqui no município de Jacareí, e a gente intima, chama o fornecedor, chama a empresa, chama o prestador de serviço para também manifestar e dizer a sua versão ali do porquê que ocorreu o descumprimento da oferta, por que não foi atendida aquela demanda do consumidor. E o intuito da audiência de conciliação é que justamente haja uma conciliação, ou seja, um acordo entre as partes, se for possível, claro,
para que seja solucionada a demanda daquele consumidor. Eventualmente, se não tiver uma possibilidade de acordo, o PROCON orienta o consumidor, caso ele tenha interesse, em procurar por uma orientação jurídica com um advogado de confiança ou até mesmo procurar a Justiça Comum ou, se for o caso, também do Juizado Especial de Pequenas Causas, caso ele tenha necessidade de ter que ingressar judicialmente com a sua demanda. Certo. Você pode explicar para a gente um pouquinho como que é o processo até chegar nesse momento da audiência de conciliação, no caso? Claro, sim. Em um primeiro momento, caso um consumidor deseja ter um atendimento do PROCON, em um primeiro contato ele solicita como se fosse uma consulta, uma orientação básica para o seu atendimento. É neste momento que a nossa equipe de atendimento vai verificar se de fato é pauta do PROCON ou se não é. Né? Sendo pauta do PROCON, ou seja, como dito anteriormente, se envolver uma relação de consumo mesmo, o consumidor vai ter uma orientação básica no seu primeiro atendimento, a fim de que ele possa produzir, trazer mais elementos de prova para verificarmos com maior profundidade em relação àquele seu caso. E aí, após feita essa orientação, ele retorna para o atendimento no PROCON para que a gente faça um atendimento de CIP, a Carta de Informações Preliminares. O que é esse documento? É um documento em que é relatado a história, né, os fatos, a ocorrência que teve do problema do consumidor, é contado todo o contexto, é conectado com elementos com base no Código de Defesa do Consumidor para pleitear aquela reivindicação dele e é feita a intimação do fornecedor em seguida para que ele resolva, numa fase preliminar, né, de atendimento, aquela demanda do consumidor. Se eventualmente o consumidor, mesmo assim, não teve algum respaldo, não teve um retorno do fornecedor, ou mesmo assim, né, não foi uma resposta negativa, a gente já parte para a terceira etapa do atendimento, que é a abertura direta de reclamação. É feito um procedimento administrativo dentro do PROCON, é feita essa reclamação e aí sim, de fato, o fornecedor tem um dever legal ali de responder àquela reclamação do consumidor. E caso não tenha, mesmo assim, o último ato nosso é, por fim, a audiência de conciliação para ver se de fato resolve aquela situação. Certo. E até a gente chegar nessa etapa do processo, que é a audiência de conciliação que você citou, qual que é o prazo mais ou menos estimado, Nicolas? Quando é feito a Carta de Informações Preliminares, o fornecedor possui o prazo de 10 dias para responder àquela reivindicação do consumidor. Tá? Recentemente, né, o PROCON de Jacareí realiza os seus atendimentos numa nova plataforma, né, que é da Fundação PROCON, que é do Estado de São Paulo, que é através do PROCON SP Digital. Ou seja, os nossos atendimentos ocorrem tudo no formato online. Não fazemos mais atendimentos com processos físicos. Os atendimentos são presenciais, porém é tudo através de um sistema informatizado do PROCON. E, consequentemente, o prazo, né, a gente ganha até um tempo de celeridade aí, né, na demanda do consumidor. O prazo fica de 10 dias para que o fornecedor responda através da própria plataforma da Fundação PROCON, que é o PROCON SP Digital, e responda através do e-mail. O consumidor vai acompanhando todo o trâmite do seu processo através de notificações por e-mail, através de notificações de SMS do seu celular, e é feito através dessa forma. Certo. Então o próprio consumidor também pode acompanhar a sua demanda pela plataforma, no caso? Totalmente, sim. Caso o consumidor tenha alguma dificuldade de acompanhar, né? Caso seja uma pessoa mais vulnerável, tem uma vulnerabilidade tecnológica, uma dificuldade maior, o PROCON vai intermediar perfeitamente, vai prestar o auxílio, né? E entrar em contato com o consumidor para informar se teve uma resposta, se não teve, uma devolutiva. E aí o atendimento presencial, estamos aí para auxiliar nesse ponto. Certo. Nicolas, a gente está falando da questão do consumidor, né? E o que dá respaldo a ele é justamente o Código de Defesa do Consumidor. Desde quando ele existe na nossa legislação? O Código de Defesa do Consumidor, né, veio nos anos 90, né, uma legislação que já tem aí, né, já mais de 30 anos, né, então já vem garantindo bastante aí a defesa do nosso consumidor. É uma legislação importantíssima, né? Como falei há pouco, né? A gente, diante de uma relação de consumo, não estamos numa mesma paridade de armas, né? Então, o consumidor é a parte mais fraca daquela relação, né, jurídica. Então, consequentemente, o código, essa legislação, vem justamente para ampará-lo, para dar mais força, para que ele possa, de fato, enfrentar aquele fornecedor
e reivindicar os seus direitos, né? Então é desde os anos 90 que o Código de Defesa do Consumidor está aí para prestar a segurança, prestar assistência jurídica aos consumidores. Certo. E você sabe informar para a gente se ele vem sendo atualizado assim ao longo do tempo, principalmente com essa questão da massificação da internet, né? Sim, como toda lei, né, a legislação passa por revisões periodicamente, né? Vem primeiro os novos fatos, vem a cultura da sociedade, né? Vem as novas realidades para depois vir a norma para regulamentar, né? Isso não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas quanto também as demais legislações correlatas. Então, o Código de Defesa do Consumidor, sim, mesma coisa. Veio a Lei Geral de Proteção de Dados, veio a Lei de Superendividamento, então vem com novas atualizações também, então acontece de serem revogados alguns artigos do Código de Defesa do Consumidor para vir novos dispositivos adequando para a realidade social que o país enfrenta, principalmente, né, depois dessa grande avanço tecnológico, compras, né, atender à realidade nacional. Certo. Mudando só um pouquinho o foco, Nicolas, há 4 anos atrás a gente viveu uma grande pandemia, né? Não só aqui no nosso país, como no mundo, né? Como que isso impactou os serviços prestados no PROCON? Houve um aumento de reclamações? E se sim, que tipo de reclamações chegaram para vocês durante esse período? Com o avanço, né, quando veio a pandemia, né, uma fatalidade, né, que ninguém previa, então necessariamente todos os órgãos tiveram que se adaptar para a nova realidade. E isso não foi diferente no PROCON. Então a lógica de atendimento na época foi feita observando todas as restrições sanitárias, né, os atendimentos eram feitos de forma agendada, observando todas as restrições na época, mas era um atendimento ainda presencial. Então, assim, aumentou sim as reclamações, mas em outros campos. Então, como a gente ganhou muita força com o uso da internet, com o uso de serviços online, compras online, então as grandes partes das reclamações acabaram se dirigindo para esse tipo de setor, né? Então, contratações de linhas telefônicas via, né, telefone ou até mesmo pela internet, compras feitas através de plataformas, né, específicas. Então, esse campo, essa demanda de serviços, né, de compras online ganhou bastante, aumentou bastante o índice de reclamações no PROCON, sim. Imagina, até porque era a única forma que a gente tinha de poder comprar, né, as coisas, era justamente pela internet, né, uma vez que ninguém podia estar saindo para as ruas e ir diretamente até os pontos, né, aos comércios nesse caso. Exato. Então acabou, é uma comodidade, né? Como eu mencionei, era uma tendência natural, ganhava-se força, mas de maneira gradativa. Então a pandemia veio justamente para acelerou de uma maneira repentina todos esses serviços, né? Então a gente acelerou um processo que naturalmente seria daqui 10, 20 anos e a gente teve que acelerar em um curto intervalo de tempo, em alguns meses, né? Por conta da pandemia, né? Do isolamento social. Sem dúvidas, foi algo que realmente veio para ficar agora em definitivo, né? Vindo para o hoje, Nicolas, né? Passando esse período de pandemia, né? Quais são as queixas mais comuns que você observa no PROCON? O campeão de reclamações no PROCON hoje ainda é em relação aos empréstimos consignados, né? Instituições financeiras. Esse aí é a figura do PROCON, infelizmente, né? E mais especificamente ainda com o público idoso, né? Grande parte do público idoso enfrenta essa dificuldade, né, e muitas das vezes acaba caindo em golpes, né, sem perceber de fato que efetuou um empréstimo, sem sua anuência, sem sua concordância, e quando ele vai perceber lá na sua aposentadoria, lá no desconto, já vem automático, né, então acaba vindo no PROCON justamente para o PROCON fazer essa intermediação. Então, os empréstimos consignados estão lá no primeiro colocado, digamos, os mais reclamados do PROCON. Logo atrás, né, não tão distante também, são os serviços de telefonia, né, telefonias móveis, de internet, que acaba vira e mexe enfrentando problemas dos consumidores também, com cobranças indevidas, quando é incluído um cadastro, né, de restrições de crédito indevidamente, o consumidor. Além, obviamente, dos produtos, né? A troca de produtos, né? Produtos vencidos ou que apresentaram vícios a longo prazo e tiveram que ter que procurar o fornecedor para realizar essa troca, mas mesmo assim o consumidor enfrenta essa tipo de dificuldade. Então, são os 3, né, primeiros colocados no PROCON de reclamação.
Posso imaginar. E desses 3 serviços aí que você citou, né, a maioria deles consegue se chegar a uma solução sem precisar acionar a questão da etapa da audiência de conciliação? Boa parte das demandas são sim resolvidas antes, né, da realização da audiência de conciliação, principalmente no campo de telefonia, né, boa parte dos fornecedores, né, como Claro, TIM, Vivo, eles buscam solucionar a demanda daquele consumidor sem ter que necessariamente abrir uma reclamação ou ter que ir até a audiência. Pelo menos a orientação que é dada, né, a esses fornecedores, né, é que eles façam um acordo atendo à demanda do consumidor, acho que é a fim de manter a fidelidade do seu cliente ali, obviamente, né? Mas, infelizmente, principalmente com instituições financeiras, os bancos, né, acaba-se, né, não resolvendo, né, a demanda e, infelizmente, tem que ir para a audiência de conciliação. E na própria audiência de conciliação também, muitas das vezes, não acaba ocorrendo um acordo. E aí, de fato, o consumidor não se vê com uma outra alternativa, a não ser ter que entrar com um processo judicial, ter que acionar a justiça para conseguir reivindicar o seu direito. Realmente é complicado, né, Nicolas? Você citou a questão dos golpes, né, que principalmente o grupo dos idosos, né, são as maiores vítimas por conta dos empréstimos consignados e tudo mais, né? E recentemente a gente tem visto um aumento, né, cada vez assim maior desse tipo de golpe, né, online. Ao seu ver, né, de onde veio esse aumento? O aumento, assim, como, né, a gente estava conversando, é natural que esse aumento de golpes pela internet ganhou força por conta dessa tendência natural de utilizar cada vez mais a tecnologia, né? Da mesma forma que ela facilitou para o consumidor ter acesso à aprovação de crédito, a compras online, em paralelo também aumentaram-se os riscos que o consumidor se expõe diante da compra dessas plataformas, né? O que o consumidor deve se atentar é de que maneira ele vai se proteger, ele vai se blindar desses perigos que ele enfrenta, né? Então tem algumas orientações, dicas de ouro, assim, que o consumidor pode passar, que muitas das vezes acaba deixando de lado, mas que são de extrema importância, né? Então o consumidor tem que tomar cuidado em relação a fazer uma pesquisa, antes de mais nada, a pesquisa é o primeiro momento para ser feito, né? Pesquisar qual fornecedor você tem interesse em realizar uma compra, verificar a situação cadastral dele, CNPJ, ver se tem uma grande índice de reclamações com aquela empresa, com aquela loja mesmo. O consumidor consegue ter esse acesso nos sites de reclamações, verificar as condições de segurança no próprio site, né? Se possui no canto superior esquerdo, aquele cadeado que possui, né? Que mostra se de fato aquele site possui um selo de segurança. O domínio do site também, né? HTTP, né? Evitar também expor seus dados, né? Colocando CPF, senhas também, né? Que ocorre vazamento de dados também, infelizmente acaba acontecendo isso, né? Com vazamento de dados. Então, evitar de utilizar senha padrão, né? Acaba sendo mais cômodo utilizar senha padrão por questão de memorizar, é mais fácil. Mas você se expõe com esse risco. É mais fácil de você identificar que você colocou uma senha de uma data de um aniversário, ao invés de você criar uma senha um pouco mais forte, né, que diz o sistema, né? Quando você coloca um código, quando você coloca um número ou uma letra maiúscula. Então isso dificulta mais e dá mais respaldo e mais segurança para o consumidor caso ele venha realizar alguma compra online ou venha fazer alguma transação online. Mas isso é um processo natural, como eu disse, né, da sua questão. Isso a gente só tem que tomar esse cuidado e relembrar dessas dicas aí. Sem dúvidas, acho que são dicas assim, importantíssimas que não só o grupo dos idosos, como a gente está falando, acho que todos nós, né, que utilizamos, a grande maioria hoje da população utiliza a internet tanto para fazer consultas, pesquisas e também, principalmente, né, adquirir produtos e serviços, né? Eu acho que quanto mais a gente se blindar nesse sentido, mais seguro fica a questão da navegação, né? Evitando sofrer esses tipos de golpes. Com toda certeza, exatamente. A dica não é apenas para os idosos. Evidentemente que alguns idosos, né, já estão mais a par do que muitos jovens aí com tecnologia, né? Tem muitos idosos que têm essa facilidade também.
mas boa parte deles ainda tem uma dificuldade. Então, acabam fazendo, né, tendo uma conta de e-mail feito só para fins de cadastro, não possui a senha, ou fez um cartão de crédito, contratou um serviço de forma online só com um clique, porque acabou sendo mais prático, né? Tudo que veio por um SMS, uma mensagem de WhatsApp, parece ser muito atentador, que fala, nossa, é tão fácil, parece que é só com um clique aqui que eu vou fazer, vou contratar um serviço. E é justamente nesses momentos que você acaba caindo num golpe, acaba caindo numa contratação não desejada, né? Então, os idosos acabam sendo, infelizmente, o público mais vulnerável nesse ponto em decorrência, né, desses fatores aí. Sem dúvidas. Por isso, todo cuidado é pouco e nunca é demais. Exatamente. Bom, o TV Câmara Entrevista vai para uma breve pausa e logo a mais a gente volta para dar sequência à nossa conversa. Fique conosco.